Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Olha eu aqui de novo, eu voltando. O direito à informação. Mantenha-se atualizado e informado acerca de questões, novidades e todo entretenimento, todo arcabouço jurídico. Vamos que vamos aí somar. Manda bala, se inscreva no canal aí, aciona aí, manda o canhão aí, seus polegares, se inscreva, comentando, edificando a Escola Brasileira de Direito Virtual. Eu me chamo Newton Marques, receba aí meu abraço, meu ar de abraço. Vamos que vamos, nobres senhores. Sobre insalubridade. Quais as funções e os graus desta insalubridade? Quem tem direito, muitas vezes você pode ter a dúvida entre direito à insalubridade e periculosidade. Insalubridade e periculosidade. Muitas vezes podemos até entrar em confusão. Mas vamos fazer aqui alguns esclarecimentos sobre insalubridade, que é devido ao trabalhador que exercer suas funções em condições insalubres acima do grau do limite permitido. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego e de acordo com a norma regulamentadora 15, existe um limite de exposição a agentes físicos, químicos, biológicos nocivos à saúde. Se o trabalhador exerce suas atividades em condições acima do limite de tolerância previsto na NR15, tem direito ao adicional de insalubridade. Um ponto que merece destaque é a frequência do contrato do trabalhador, o contato seja com as condições insalubres. O profissional que tem contato permanente ou intermitente, sendo isso habitual, tem direito ao adicional de insalubridade. Ou seja, se você tem contato todos os dias da semana por 15 minutos, o adicional é devido. E se o contato for eventual, fortuito, situações em que não se espera o contato do trabalhador, o contato fortuito não dá direito ao adicional. Insalubridade, de acordo com a CLT, o que diz a lei? O que é insalubridade? Quem tem direito de acordo com a CLT? A insalubridade, na CLT, previsto no artigo 189, serão consideradas atividades ou operações insalubres aqueles que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em lei da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Entretanto, para entendermos esses graus que compreende de 10, 20 até 40% aí, esses graus de insalubridade, o adicional é pago de acordo com a classificação da condição insalubre ao qual está submetido o trabalhador. Por exemplo, no grau 1, insalubridade, no grau mínimo, a condição de trabalho oferece pouco risco à saúde do trabalhador. O adicional terá percentual de 10%. Insalubridade grau médio, a condição de trabalho oferece risco médio à saúde do trabalhador. O adicional terá percentual de 20%. E o grau 3, a insalubridade, o grau máximo, a condição de trabalho oferece alto risco à saúde do trabalhador. O adicional terá um percentual de 40%. Em outras palavras, quem tem direito à insalubridade máxima? Quem tem direito a 40% da insalubridade. Quem trabalha em condições de alto risco à saúde, a definição dos graus de insalubridade pode ocorrer de algumas maneiras. A primeira delas é quando a atividade é caracterizada na lei como sendo de determinado grau de insalubridade. Um bom exemplo está descrito no item 1.3.19 da NR15. Entretanto,
As atividades ou operações realizadas sob o ar comprimido serão consideradas insalubres de grau máximo. A segunda forma de definir o grau de insalubridade é por meio de laudo de inspeção do local de trabalho elaborado por quem? Por perícia técnica. A perícia técnica ficará a cargo de médico ou engenheiro do trabalho. Ele vai analisar o ambiente, as circunstâncias adversas nelas que possa advir, constatando ou não esse grau ou esse risco, ou que foi eliminado ou que deixou de ser insalubre. É importante definir o grau de insalubridade, porque ele interfere no valor da insalubridade. Valor da insalubridade, como calcular? Por exemplo, esse valor ele tem alguma forma que matematicamente que pode ser calculado. Entretanto, senhores, por exemplo, para esse cálculo, vamos imaginar que você exerce atividade insalubre em grau médio. O seu salário é 1.045. O adicional de insalubridade no grau médio é 20%. E quanto é 20 de insalubridade? Nesse exemplo, o adicional terá o valor aqui de R$ 209. Entretanto, está aí lançando a nota já de R$ 200. Então, é importante ficar atento aí, 200 estão a mais, hein? O que é insalubridade e quem tem direito? Você aprendeu, mas falta uma questão importante sobre quem tem direito à insalubridade. Insalubridade IPI, o uso de equipamentos de proteção individual pode neutralizar ou eliminar a condição insalubre. Nesse caso, não há direito ao adicional. No entanto, como destacado, isso deve ser comprovado por perícia, claro, até para quem é a mulher gestante. Existe situação, se for possível eliminar esse grau de insalubridade, não há perigo para a gestante. Há outro ponto que merece destaque sobre insalubridade e IPI é o seu uso. Não basta o fornecimento do equipamento pelo empregador, sendo necessário o uso efetivo pelo empregado. Veja aí o Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 289. Entretanto, senhor, feita essa observação, pode aparecer muitas dúvidas. Mais direta, quais as profissões que têm direito ao adicional de insalubridade? Cozinheira tem direito à insalubridade? Quem trabalha em cozinha de restaurante tem direito à insalubridade? A cozinheira tem direito à insalubridade ou periculosidade? Tem que ser um dos dois, não são cumulativos, não acumula, depende aí das tarefas que exerce. Se as atividades forem consideradas perigosas, inflamáveis, explosivas, eletricidade tem direito à periculosidade. Se as atividades a expõem a agentes insalubres, tem direito ao adicional de insalubridade. Esta é a situação mais comum, pois a cozinheira está sujeita a calor, câmara fria, produtos químicos e outros agentes. Quem trabalha nos frios tem direito à insalubridade. Sim, veremos adiante alguns agentes químicos, físicos e biológicos que podem colocar em risco a saúde do trabalhador. E o frio é um deles. E qual o grau de insalubridade para a cozinheira? Depende, claro, da perícia técnica, cara. O adicional de insalubridade de auxiliar de limpeza. Outra situação comum é a insalubridade de limpeza de banheiros. Quem lava banheiro público tem direito à insalubridade. O que é considerado banheiro público? Banheiro público é o espaço em que existem instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação. Quem lava banheiro público tem direito a um adicional de insalubridade em grau máximo. Esse assunto é tão importante que existe um projeto de lei no Senado 326 de 2018 que confere o direito ao adicional de insalubridade aos trabalhadores que atuam na limpeza e coleta de lixo de instalações de uso público ou coletivo com grande circulação de pessoas. A situação é julgada caso a caso. A limpeza de banheiros utilizada por baixo fluxo de pessoas não dá direito ao adicional de insalubridade. Existe um entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 448, que destaca a necessidade de ser banheiro público ou coletivo de grande circulação. A higienização de instalações sanitárias.
de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências de escritório, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. Quem tem direito à insalubridade no hospital? Os profissionais de saúde que exercem função hospitalar estão expostos a todas as doenças infecto-contagiosas. Mas o que é insalubridade hospitalar? Quem trabalha em UTI tem direito à insalubridade. Sim, há direito à insalubridade técnico de enfermagem e enfermeiro, porque são profissionais da saúde. O grande ponto sobre a insalubridade hospitalar é saber qual o grau aplicado. Para tanto, o perito deve verificar as condições de trabalho e se elas são eliminadas. Entretanto, o grau máximo de insalubridade hospitalar, trabalho em que há contato permanente com pacientes em isolamentos por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizado. O grau médio de insalubridade hospitalar, trabalho em que há contato permanente com paciente ou com material infecto-contagiante, inclusive em enfermaria, serviço de emergência, ambulatório, postos de vacinação. Insalubridade de enfermagem vale quanto? Depende do grau. O auxiliar de enfermagem de insalubridade, recebe a insalubridade no grau máximo, 40% de adicional. Já o grau médio, 20%. Mecânico tem direito à periculosidade ou insalubridade? Uma dúvida bastante comum a respeito do mecânico. Quem trabalha em oficina mecânica tem direito à insalubridade ou periculosidade? O mecânico pode trabalhar com atividades e operações perigosas, que envolvem inflamáveis, explosivos e eletricidade. Nesse caso, terá direito à periculosidade. O mecânico pode trabalhar com atividades e operações perigosas que envolvem inflamáveis, explosivos e eletricidade. Nesse caso, terá direito à periculosidade. No entanto, seu trabalho também pode dar direito à insalubridade. Quando isso ocorrer, o empregado pode optar por um ou por outro. Entretanto, o adicional de insalubridade em grau máximo é um direito do mecânico que trabalha com os seguintes agentes: graxas, tintas à base de solventes, sem creme protetivo para as mãos, óleo lubrificante mineral, bem como outros resíduos. Entretanto, como qualquer caso de insalubridade, quando o empregador consegue eliminar, neutralizar a condição adversa, com IPI, o adicional não será devido, se conseguir o empregador eliminar esse grau de insalubridade ou periculosidade. Aí vai ser extinto. Entretanto, outras atividades insalubres, existem muitas atividades insalubres. Existe insalubridade de soldador? Sim, o soldador está em constante contato com os agentes prejudiciais à saúde, como ruído, calor, gás, radiação não ionizante, chumbo, manganês, radiação ultravioleta e assim por diante. Telefonista tem direito à insalubridade? Não. Para o Tribunal Superior do Trabalho, a atividade não se encaixa na relação oficial do Ministério do Trabalho. Pedreiro tem direito à insalubridade? Existem decisões do Tribunal Superior do Trabalho em sentidos opostos. Há casos em que o tribunal entende que o manuseio de cimento e cal não é uma atividade abrangida pela NR15. Entretanto, senhores, de antemão, outra dúvida que se faz é relacionado ao açougueiro. Tem direito à periculosidade ou insalubridade? Açougueiro tem direito à insalubridade devido à exposição constante ao frio. Inclusive, em boa parte dos casos, mesmo no uso de IPI, não é suficiente para neutralizar agentes nocivos. Camareira de motel tem direito à insalubridade? Sim, a camareira de motel se encaixa na mesma situação do auxiliar de limpeza. Esta realiza limpeza de espaço, instalações sanitárias de uso coletivo e grande circulação. Pintor tem direito à insalubridade? Sim, pintor tem direito à insalubridade se o uso de IPI não neutralizar ou eliminar as condições insalubres. Entretanto, senhor, nesse giro podemos entender que toda essa informação dessas profissões, você já deve ter uma noção das quais tipos de insalubridades. Entre elas temos o ruído, temos agentes químicos, temos o frio, o calor,
Temos radiações ionizantes, não ionizantes, que pode ser constado aí através de perícia técnica, agentes biológicos. Então, é uma infinita colocações que podemos aqui dirimir, relacionado também à questão da umidade, profissionais que executam tarefas, atividades em locais alagados ou encharcados. Temos vibrações, também pode acontecer aí o adicional de insalubridade ou periculosidade. Entretanto, esse adicional de insalubridade e periculosidade, lembra o senhor que são diferentes e não acumulam. A periculosidade coloca a vida do trabalhador em risco, enquanto a insalubridade coloca a saúde do profissional em risco. Entretanto, senhor, o adicional de periculosidade e insalubridade são diferentes. Tudo depende de caracterização do ambiente de trabalho. Então, o adicional de periculosidade é devido ao trabalhador que realiza atividades ou operações perigosas e que implicam risco acentuado ao profissional. Temos aí os inflamáveis, os explosivos, energia elétrica, radiações ionizantes ou substâncias radioativas, roubos ou outras espécies de violência física, segurança pessoal ou patrimonial. E qual o percentual? Vai depender aí, até 30%, dependendo. Porém, ele pode superar esse percentual se houver convenção coletiva da categoria. Quanto ganha? O profissional que tem direito ao adicional de periculosidade receberá um valor adicional de 30%. Adicional também reflete nas férias e no 13º. Como calcular? Como já dito anterior, vai depender aí de uma série de fatores. Vai depender aí de quanto ganha ou quanto é o salário. Aí vai ter o percentual calculado aí de 30% ou mais por cento. A periculosidade, o que diz a lei? São consideradas atividades ou operações no artigo 193, operações perigosas na forma de regulamentação aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que por sua natureza ou métodos de trabalho impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador. Temos aí no inciso 1, 2, inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência e assim além do mais. Entretanto, senhor, permanentemente exposto a inflamáveis, explosivos, eletricidade, radiações, ionizantes ou substâncias radioativas, sujeita a roubo ou outras espécies de violência física, no exercício de segurança pessoal ou patrimonial, em motocicleta, também pode ser recebido aí o adicional de periculosidade. Entretanto, existem inúmeras circunstâncias de explosivos e também eletricidades entre os equipamentos de reabastecimento e próxima área de perigo, para escavadeiras, empilhadeiras de caminhão, postos de gasolinas ou ambientes próximos a reservatório de combustíveis, aeroportos, indústrias, escritório de prédios antigos que possam gerar aí o combustível no subsolo. Eletricidade, trabalho com acesso à cabine primária de eletricidades em hotéis, indústrias e empresas, que entra na sala de fornecedora de energia, eletricista com contato acima de 1000 volts em corrente alternada ou até 1500 volts em corrente contínua, trabalho em postes de rua, empresas de telefonia ou de energia elétrica. Entretanto, senhor, quem tem esses direitos, sujeito a esses produtos inflamáveis, explosivos, eletricidade, radiações, ionizantes ou substâncias radioativas? Entretanto, senhor, aqui apenas são algumas explanações. Entretanto, existem inúmeras outras situações advindas que o trabalhador tem direito a receber o seu adicional de insalubridade ou periculosidade. Um grande abraço para todos vocês.